Aqui apenas são duas fotos nessa sequência. Ele ficou com o rosto um pouco mais à sombra, né? Aqui bastante iluminado. E a gente tem duas leituras aí dessa foto, né? Ela também com o rosto bastante iluminado. Ou eu faço uma leve correção aqui na parte dele para equalizar a foto, ou deixo realmente o excesso, né? Um pouquinho mais de excesso de luz aqui em cima da barriguinha da mamãe, que é interessante, né? Trazer aquela imagem de que ela vai dar à luz, né? A gente realça bastante a luz aqui em cima da barriguinha dela. Colocando aqui no realça de fotos de estouro, a gente percebe que a foto não está estourada, não tem nenhum estouro, realmente está só mais iluminado. Uma correção que eu poderia fazer, como eu falei, um filtro aqui na diagonal, assim, vou aplicar um pouquinho mais de exposição, ó, e agora eu consegui corrigir aqui, iluminando um pouco melhor aqui o rosto dele, ok? Seria uma possibilidade. Próxima foto. Já o rosto dele nessa foto aqui ficou excessivo, ficou um pouco estourado, ok? Ela ficou numa posição mais de sombra. Uma foto no diagonal, uma foto interessante. Esse pé aqui não ficou muito bonito, mas também não está muito feio. A única correção que eu faria aqui seria diminuir um pouquinho a exposição. Aqui, um filtro de exposição gradual para corrigir aqui o excesso de luz aqui em cima da cabeça dele. Próxima foto já é em um outro lugar, né, aqui perto do Lago Pier. Veja que o flash, a posição aqui é de contraluz, né, está iluminando aqui a cabeça dela, a cabeça dele de contraluz. O sol está bem próximo aqui da objetiva, não está direto para não fazer o estouro total. E com o uso do flash a gente conseguiu iluminar bem aqui eles e compensar, né? A medição dessa foto deve ser feita aqui na iluminação do dia. Mede-se a exposição da foto do dia e usa-se o flash para fazer o ajuste e compensar a luz, como foi feito aqui, né? A foto ficou muito bonita, né? Foto aqui na diagonal, bastante interessante. Outra foto muito bonita de contraluz, estourou um pouquinho aqui a iluminação do pier, aqui um pouquinho o céu, você poderia fazer uma leve correção aqui de branco e aumentar um pouquinho o realce só para ela não ficar muito com esse tom amarronzado, né? A pele dela fica um pouquinho amarronzado. Você pode tanto ajustar aqui, quanto dependendo, para não exceder aqui o céu, colocar um pouco de tom azul. Então o tom azul vai tirar um pouco desse excesso de vermelho, olha. À medida que eu puxo aqui um pouco o tom azul, veja que eu consigo melhorar aqui o tom da pele da pessoa. Opa, só que esse aqui é o tom do filtro, estou no lugar errado. É este tom azul aqui que eu quero mexer. Assim, agora sim. Consegui tirar aí aquele excesso do vermelho, ok? Volto também na diagonal, usando 2/3. Veja a cabeça deles bem próxima aqui do ponto ouro, né? Ficou bem interessante essa foto. Outra foto muito parecida, né? No mesmo lugar, um pouquinho mais de zoom, não houve corte de mãos. Flash iluminando bem. E note que estourou um pouquinho aqui no fundo, né? Então este excesso aqui de branco foi porque a regulagem, né, da exposição não está 100%. A gente poderia escurecer um pouquinho mais, talvez aumentando um pouquinho mais a velocidade, deixando em F8 para garantir a profundidade de campo e não ficar tão estourado aqui. Pós-processamento, vou baixar só um pouquinho os brancos para a gente ter um pouquinho mais de tom, tanto no céu quanto aqui no pier. Agora sim, uma foto totalmente de contraluz, o sol está lá na frente, o flash foi desligado. Então aqui a gente consegue ver bastante, uma abertura bem fechada para fazer esse efeito aqui de névoa, né? Note que o centro está mais iluminado, o contraluz vem vindo dali. A foto foi aumentada a velocidade para conseguir um pouco de subexposição e assim conseguir o fundo bem mais escuro do que o normal e a foto ficou bastante interessante. Já aplicado um efeito, né? Foi feito um pouco de efeito manual de sombra em relação a essa, ó, foi pego aqui, ó, e aumentando sombras, né, exposição, para chegar neste tom e um efeito aí de âmbar, né, um efeito de foto envelhecida. Esta aqui já não gostei muito, né, ficou um excesso aqui de sombra muito baixo. Em relação às anteriores, essa foto está bastante inferior. Também, né, as fotos primeiras ficaram bem mais belas. Foto muito bacana também, né? Veja a posição de 1/3, 2/3 para cá. A única coisa que eu faria talvez seria reduzir um pouquinho só o pé para aumentar a ideia aqui dos terços, né? Eles ocupando 2/3 de baixo e 1/3 de céu.
Foto bastante interessante, usando a luz do sol para iluminar e um pouquinho de flash direto também. Mesma locação, não está usado um pouquinho mais de zoom, né? Cuidado com o corte aí dos pés. Essa aqui já ficou um pouquinho subexposta. Essa a gente já pode subir um pouco aqui a exposição, cuidando ali para não estourar, aumentar um pouquinho de sombra, reduzir um pouquinho dos brancos para evitar aqui. A gente tem um leve estouro aqui na testa do rapaz, ok? Também mesma coisa, um pouquinho mais de exposição, um pouco mais de sombras. Outra foto na diagonal, veja que está usando uma foto subexposta em relação ao ambiente para conseguir estes tons mais escuros, né? Uma foto subexposta com flash aqui iluminando um pouco eles. Ficou bastante interessante também. O uso da diagonal, outra diagonal aqui da ponte, foto bem interessante. É uma sequência de 4 fotos que a gente vai ver aqui agora. Foto bem parecida, né? E essa aqui já mudando, dando uma olhada aqui. Veja que faltou um pouquinho de iluminação aqui, ó. Com essa sombra ficou um pouquinho em excesso. Vamos para a próxima sequência. Mais uma foto aqui de efeito, né? Usando sépia. Já em outro lugar, também usando um pouquinho de subexposição para conseguir esse colorido mais forte. E eles na posição centrada. Talvez aqui o uso da regra dos terços traria aqui uma visão um pouquinho mais interessante. Foto bem parecida. Aqui nota que a regulagem, veja que caiu para 1 por 45. Estávamos usando uma velocidade antes de 1 por 350, baixou para 1 por 90, que já quase estourou, e 1 por 45 realmente estourou. Foi uma velocidade muito baixa para esse tipo de foto. Já o céu ficou branco, eu já não gostei tanto e eles ficaram escuros. Então aqui falta sombras para clarear e diminuir um pouquinho os brancos, sendo que a gente não vai conseguir trazer o azul de volta do céu nessa foto. Veja aqui, ó, só de passar de 45 para 1 por 90 já conseguimos um pouco mais de azul, mas eles ainda estão um pouco escuros, poderíamos dar um pouquinho mais de sombra. Mesma ideia do anterior, né? Um pouquinho escuro, falta um pouquinho aqui de sombras. Foto muito bonita, né? Tem uma expressão aí muito harmoniosa, né? As mãos cruzadas às vezes atrapalham um pouquinho, então tente às vezes que ela coloque essa mão junta dele ou um pouco mais para trás. Outra foto diagonal bem interessante, veja que temos folhas aqui no primeiro plano, eles e o segundo plano lá. As cadeiras aqui poluindo um pouquinho a imagem, mas está uma foto interessante. Muito bacana essa foto, veja, ela está num plano e ele em outro plano, ele fazendo um papel aqui de coadjuvante aqui no fundo da imagem, completando aqui o espaço da imagem. Foto bem interessante. Na mesma sequência, ela já atrapalhou um pouquinho, ele deveria estar um pouquinho mais para cá. E cuidado aqui com o excesso de brancos, né? A gente poderia reduzir ele um pouco. Aqui já está melhor, né? Ela já não está na frente dele, apenas um pouquinho super exposto ali. Mesma ideia, né? Ela virando para um lado para o outro. E aqui o uso do zoom só fica um pouco estranho o corte aqui do pé. Talvez essa foto devesse um pouquinho menos de zoom para não cortar o pé. Continuando, né? Ela mudando a expressão, ela está girando. E aqui a gente já cai num outro cenário. Olha que interessante, né? O uso aqui de uma bonequinha, né? Um bicho de pelúcia para compor a imagem. Talvez ele devesse ficar um pouquinho mais para lá, ou eles um pouquinho mais para a direita aqui, para ele aparecer inteiro, né? E ficar uma composição. Eles em 2/3 e o boneco aqui em 1/3. A água também faz uma diferença, faz um efeito bem interessante, né? Prover brilho, prover com os tons escuros, que deixa a foto muito bonita. Foto bem parecida, o olhar dela não é interessante. Aqui, eu acho que poderia ficar um pouquinho melhor, um pouquinho mais escuro, né? A velocidade um pouco mais alta para não ficar tão claro. E o uso melhor do flash, ainda ficou um pouquinho subexposto. Um pouquinho aqui de ajuste de sombra vai melhorar.
Só cuidado também nessa daqui, ó, o corte aqui na canela. O corte na canela às vezes atrapalha. Ou coloque os pés, ou faça aqui, ó, um pouco mais alto aqui na altura dos joelhos, que já não incomoda tanto. Foto bem parecida, ela olhando para ele, gostei até mais dessa. Já um outro cenário, olha aqui, ó, como uso da velocidade alta, deixando o fundo subexposto, confere uma maior atenção a eles, né? Também foto interessante, eles aqui 2/3, 1/3 de folga, e a velocidade aqui talvez poderia ser um pouquinho maior, né, para não ficar tão claro aqui este fundo. Interessante também o uso aqui da palmeira para compor parte da foto. Faltou um pouquinho de flash aqui. Cuidado com o corte da canela. Mesma ideia, mesma ideia, mesma ideia. Puxando no zoom, focando neles, né? Já aqui numa outra posição. E aqui é a última da sequência. Foto bem interessante. O flash aqui já funcionou muito bem. Temos mais duas, uma de corpo inteiro. A sombra aqui não ajudou bastante, mas eles em 2/3 aqui 1/3 também está uma foto interessante. E essa última aqui tendo quase aquela ideia do segundo plano, né? Ela num plano mais próximo e ele num plano mais longe.